Pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta, né? Mais uma vez, gerando informações para você, empresário, você contribuinte, você dona de... Aqui a gente gera informação para todo mundo, sempre de uma forma descontraída, de uma forma muito simples, que o importante para a gente é gerar conhecimento e agregar na sua vida. Hoje, o nosso podcast vai ter um tema voltado para empresas de contabilidade, para contadores, é isso mesmo. Nosso tema hoje vai ser mudanças e adaptações nas rotinas contábeis. E nosso convidado super especial de São Paulo, porque agora com tecnologia a gente pode convidar pessoas de qualquer lugar do mundo, Márcio Hideki Tamura. Vou chamar só de Tamura, Cat Tamura, que Cat Tamura fica mais fácil para eu não errar, né? Essa pessoa super inteligente que eu tive o prazer de conhecer num dos seminários aí internacionais de Sescom São Paulo, que a gente falou semana passada aqui com o presidente Batistão. E que, assim, eu tenho certeza que vai agregar bastante para vocês. Mas antes de eu chamar o Márcio para esse bate-papo, vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais. Não deixem de curtir o nosso podcast Taço Conta no TikTok, no YouTube, no Instagram, né? Também no Spotify, naquele passeio no final de semana, correndo na calçada aí, fazendo aquela academia, que gerar informação não tem horário nem local, gente, é em qualquer lugar. Márcio, obrigada por você estar aqui com a gente, né? Muito agradecida mesmo por você estar aqui no nosso podcast. Gente, quem é o Márcio, né? Márcio é empresário contábil, né? Sofredor tipo eu, né? É um empresário contábil, sócio da SKZ Oberle, né? Ô, Bernie. Oberle, contador, pós-graduado em tributário e gestão na PUC São Paulo. Tem cursos de extensão executiva no Brasil e no exterior, dentre elas Miami, MIT, Imperial College, McGill, Richmond e NUS. Eu estava em quase todos esses, gente. Pena que eu não estava em todos. Eu tenho que botar isso no meu currículo também. É também conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo com esse tema maravilhoso. Inclusive, já vou começar falando que eu estou fazendo um curso com o CRC de São Paulo sobre inteligência artificial para as empresas de contabilidade. Online, né, 1 horinha por dia. E eu estava ouvindo bastante coisa interessante que dá, na prática que dá para a gente aplicar. Então, estou adorando o seu tema, achei bem legal você ter trago isso, que é o nosso dia de hoje, né, Márcio? Não é só uma modinha, né? Pois é, Carla. Obrigado pelo convite, pela iniciativa, né, dos podcasts, levar conhecimento. Obrigado pelo compartilhar as ideias e os bate-papos que a gente tem, sempre muito divertido e construtivo. Também nas nossas viagens, a Carla é minha amiga internacional, eu acabo encontrando ela mais fora nas Do que no viagens do Brasil, não é que até mesmo? aqui no dia a dia, né? Então, eu admiro muito, Carla, parabéns por todo o trabalho que tem feito aí no Espírito Santo. E realmente, hoje em dia, eu acho que a bola da vez é a inteligência artificial, né? É um tema que deve mudar a vida de todo mundo, não só escritórios de contabilidade, mas todos os mercados e negócios, indústrias devem ter algum impacto com essa nova tecnologia, né? Que já vem vindo e cada dia mais, Perfeito. E, cada dia mais. Márcio, vamos falar um pouquinho então dessa questão primeiro da automação, né? Que você trouxe para a gente começar de uma forma organizada, assim, para a cabeça das pessoas. A automação já está no nosso dia a dia, já tem muito tempo, né? Não é uma coisa de 10 nem 20, vou dizer de repente até 30 anos, já está no nosso dia a dia. O problema é que as pessoas não conseguem um pouco diferenciar essa automação dentro das rotinas de contabilidade. Como que você vê isso? Como que essa automação contribui para as nossas rotinas? E aí, já fazendo um puxadinho para o assunto, como que a inteligência artificial entra nesse meio, né? O que que você acha importante para que nós, empresários contábeis, possamos melhorar as nossas rotinas, otimizar, já que a gente está, eu falei, inclusive, eu estava num cliente em Barreiras semana passada, e eu falei, inclusive, para ele, almoçando com ele, eu falei, ó, falta de mão de obra não é só no Brasil, não, tá? Não sei se você lembra em Singapura, a menina lá da contabilidade falando que lá eles estão sem mão de obra, né? Que eles estão fazendo um trabalho com os pais dos alunos da escolinha fundamental. E você vê, não é aqui. Então, você veja, mais um motivo para isso ser tão importante. Uhum, uhum. Sim, sim. Eu acho que com tanta informação, tanta
demanda, né? Realmente o profissional contábil ele tá ficando escasso, né? Nós estamos virando raridade e a tecnologia vem ajudando bastante a gente, né? Tanto nas rotinas de processos repetitivos, aí a gente falando de automação, né? Então, Perfeito. que aqui na SKZ a gente presta muita atenção no que é processo repetitivo. O que é processo repetitivo? A gente busca automatizar o máximo possível e utilizar o máximo das ferramentas que já existem, né, de prateleira. Então, a gente tem muita ferramenta contratada que já foi desenvolvida alguma automação e a gente coloca para funcionar. Qual que é o desafio agora aqui, internamente? É fazer robô que converse com essas ferramentas. Então, a gente ter um robozinho para integrar os outros robôs, né? Perfeito. A gente tem uma equipe aqui de desenvolvedores internos que a gente fica programando o robozinho para qualquer processo que seja repetitivo e manual, né? De ficar clica aqui, clica Ou lá, seja, né, copia, Cat, cola, tudo isso é demanda um automatismo. investimento hoje, né, para a gente poder fazer essas automatizações. A gente tem um investimento relevante assim com a tecnologia hoje em dia, né? Aqui a gente tem investido bastante nisso. Você acha que a gente pode ter um ganho de escala de tempo? Porque, por exemplo, esse investimento, na minha visão, assim, porque eu trabalho um pouco diferente, a gente conversou um pouco sobre isso lá no Pará, não sei se você vai lembrar, né? Lembro. Como eu só trabalho com clientes com sistema ERP, as rotinas contábeis, elas já estão todas automatizadas. O que a gente faz agora são as verificações, que a gente chama de conciliação contábil, que é o double check daquilo que os departamentos das empresas fazem, e as obrigações fiscais também estão automatizadas através do sistema ERP. Mas mesmo assim, como no seu caso, no meu, os sistemas não geram todas as informações que a gente precisa, como a gente precisa e no tempo que a gente precisa muitas vezes. Uhum. Então aí essa inteligência artificial que esses robozinhos podem ajudar a gente nisso. Você acha, pela experiência que você está tendo de desenvolvimento, que com o decorrer do tempo, essa escala de investimento que você está fazendo, você vai ter o retorno dela rápido? É o que a gente aposta, né? A gente espera, mas de qualquer forma, assim, eu acho que manualmente, hoje em dia já está ficando praticamente inviável trabalhar manual. Eu acho que muitos colegas contadores nossos que devem ter, devem estar sentindo isso, né? Uma demanda gigantesca de trabalho, com volumes de dados gigantescos, cada vez mais no detalhe, né? Então, a gente pensar em uma indústria ou um comércio, no detalhe do item, né? Na quantidade, no peso, né? Então, é muita informação que a gente precisa tratar. A gente tem sentido esse retorno de produtividade, principalmente, para manter todas as obrigações em dias, bem assertivas, né? Então, ganho de produtividade a gente já tem. Agora, o retorno financeiro, a gente vai reinvestindo, né? Conforme até automatizar o processo todo. Perfeito. Então, Por que cada que eu te hora a gente perguntei isso? tá Te botei investindo meio na cada vez saia mais. justa, Márcia. Porque na realidade, quando a gente vai nesses eventos, né? E até esse curso mesmo que eu tô falando, é muito fácil a pessoa falar, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, como se fosse assim no estalar de dedo. Só que, porra, depende de investimento, que é dinheiro, né? Depende de equipe, que não pode ser a nossa equipe, porque só a nossa equipe não pode parar, porque o negócio é o fluxo diário, como você disse, a gente está assoberbado de trabalho, né? E Uhum. depende de entender o que eu preciso realmente. Porque às vezes a gente recebe tanta informação, que é o que você falou aí numa entrelinha, tipo, será que eu preciso disso tudo? Será que qual vai ser o robô que eu vou fazer? Porque às vezes eu vou investir tanto e daqui a 2 anos não vai ter mais obrigação acessória, porque eu vou ter IVA. Eu não vou ter mais, sei lá, tô chutando, tá? Aí eu não vou ter mais spread fiscal, porque eu vou ter IVA, e aí? Eu vou investir 10, 20, 30, 50, 100 mil reais
para daqui a 48 meses esse negócio não existir mais? Então, olha a decisão que o empresário contábil tem que ter, né? Eu imagino aí que você Uhum. tenha sócio, né, dentro da Sim. empresa e que isso deva ser um motivo de reuniões, né, de análise aí dentro da estrutura de vocês. Aí eu vou fazer mais uma perguntinha. Você já está usando inteligência artificial em algum processo aí? Você já conseguiu concluir algum processo no escritório? A gente está nessa fase, né, cara? A gente está desenvolvendo, né, ensinando, treinando, né, a nossa inteligência artificial, colocando dentro de alguns temas específicos, né, primeiro, para poder ajudar principalmente no atendimento, que a gente está colocando esse foco. Então, tem o RPA que está ajudando na produtividade, né, na produção, na fábrica, e a gente tem treinado a inteligência, né, para poder ajudar nos atendimentos. Então, a gente já está segmentando, por exemplo, no Simples Nacional, né, para poder atender as respostas, as principais questões dos nossos clientes, do nosso jeito, né, com a nossa base, com a nossa cara. É isso que a gente gostaria, né? De ter uma inteligência que ajudasse a gente, que fale a nossa língua, da forma que a gente fala, né? Que se comunica com os clientes, e é nessa fase que a gente está. A gente tem visto bastante resultado assim, positivo, né? Com a parte da inteligência, tanto com questões de respostas mesmo, né? Bem, bem assertivas. Então, esses testes que a gente tem feito, tanto no imposto de renda de pessoa física, a gente fez um agora, Ai, que legal. Lá na uns Taça a gente tem testes. a Tatá. Porque a Carla É, Tasso, a gente fez a Tatá. A Tatá, você entra no aham, site. Gente, vocês não têm noção o que o Márcio está falando, dá muito trabalho. A Tatá é um robozinho que está no site, que a gente colocou perguntas. Dá tanto trabalho, assim, que eu fiz, por causa da presidência do CRC, eu tive que parar um pouco. Mas a Tatá, o objetivo dela é responder perguntas automáticas, sabe? Assim, aquelas que a gente mais tem frequência dos clientes, para diminuir um sim, pouco aquela coisa da equipe estar envolvida. Então, perguntas rápidas. E olha o trabalho que dá isso. A gente criou a Tatá para responder trabalhista, primeiro que eu não faço trabalhista. Aí eu não faço folha. E aí eu fui para a menina do departamento pessoal, que é terceirizado, sem subir assim, Viviane, a gente vai fazer um esboço assim das perguntas mais solicitadas. Só que eu achei que era uma coisa muito simples, sabe, Márcio? Porque você tem que ensinar a inteligência, né? Que é o que você está falando. Olha é, que interessante, pessoal. O que o Márcio está falando é que a gente tem que ensinar a inteligência. Então, a inteligência não sabe o que incide sobre 13º. Então, quando eu falei assim, quais os direitos, quais as verbas que entram para cá o 13º, por exemplo. Aí eu achava que eu tinha que fazer uma resposta. Não, eu tenho que pensar em vários, só que eu não tenho que pensar na pergunta primeiro, eu tenho que pensar nas respostas primeiro. Olha que coisa. isso. Olha como é difícil isso. Aí a Viviane teve que fazer para mim, porque eu não entendo de departamento pessoal. Aí eu tive que pegar aquilo tudo, inverter aquilo tudo para mandar pro pessoal da tecnologia para colocar na Tatá. E aí É botar, isso. não é? E olha como é difícil, né? Olha o tempo que isso leva. Não é uma coisa que você faz assim. Por isso que eu te perguntei, né? Alguém aí da sua equipe deve estar por conta disso, porque para você fazer isso é trabalhoso. Tá? Sim, sim, não, tem o pessoal da tecnologia aqui está bem envolvido. Tem uma pessoa específica dedicada a isso, né? Porque realmente nós tem que preparar toda, toda a base, né? Primeiro, quais são as fontes confiáveis que a gente Perfeito? tem para poder fazer essas buscas e construir as respostas em cima desse banco de dados, né? Que a gente tem. Ao mesmo tempo, alinhar a linguagem, né, a forma de responder, porque a gente não quer que seja muito cara, Muito robô, assim, técnico, né? Também, né? né? Muito frio. Exato, Você não quer que sim. seja muito Então, frio. isso. Então, ter essa interação, e é lógico que cada vez vai melhorando, Vai ser né? Os tipo assim, primeiros gente, ó. sempre. Olá, você ligou para SKZ. Qual a sua dúvida?
É isso. Com O aquela nosso vozinha aqui. bonitinha do tipo filme americano, sabe? Olha como é difícil, né? Eu botei o meu só escrita que é pelo site, mas eu acho super legal. Parabéns aí pela sua iniciativa. E, Márcio, fala um pouquinho sobre a questão da estrutura organizacional dos escritórios, né? O que que você acha que a gente precisa se adaptar nessa estrutura organizacional hoje, assim, no mercado? A gente vem fazendo um trabalho já há anos aqui, né, dentro do nosso do escritório, que a gente estruturou os times pequenos, não por departamento, a gente desmontou essa estrutura de departamento, contábil, fiscal principalmente, Parabéns. Parabéns. mas não foi Eu já passei simples, por isso, não é fácil. não é fácil a gente juntar essas duas especializações, né, especialidades num mesmo time, onde todo mundo faz as duas partes, né, tanto a parte contábil quanto a parte fiscal. Acho que isso é uma coisa que a gente acertou, apesar de ter sido bem difícil, mas os times pequenos que possam se ajudar ali no contábil fiscal. Isso ajudou muito a gente na própria pandemia, onde a gente trabalhou remoto 100% e continua até hoje, que a gente trabalha no modelo híbrido, onde as equipes se reúnem aqui uma vez por semana. Cada dia vem um time aqui. A Você gente está aqui no volta? mesmo prédio do Sescom de São Paulo Você volta para e 100% presencial ou não? não, a gente não volta. É um modelo que a gente se adaptou bem, apesar da gente gostar de estar todo mundo junto, reunido, Ah, mas a gente pode fazer mas isso trabalhando com gestão de pessoas, né? a gente gosta de se reunir para bater papo, tomar café, Isso aí. Almoçar almoçar, junto. os happy hours que a gente tem aqui também, bem animado. Mas para produzir, para trabalhar mesmo, eu acho que no nosso remoto aqui tá funcionando bem. E a Então, estrutura time pequeno. organizacional de societária, Márcio? Hoje vocês são SA de capital fechado ou limitada? Não, a gente é limitada, Tá. limitada. A gente tem tem os sócios de gestão, né, que são os principais aqui, e tem os sócios partnerships que a gente também tem na sociedade um modelo de partnership com os principais Parceiros. profissionais Sim. que a gente foi vendendo, né, uma participaçãozinha nossa da empresa. Então, tem sócio junto também. Perfeito. Tipo os júniores, né? Assim, é legal isso, porque na realidade é uma forma de você dizer, olha, você vem por um período dando resultado e a gente acha que você tem competência porque não é só técnica, né, Márcio? Eu Não, não. acho que é uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender quando elas querem ser sócias de um negócio. Eu sempre digo assim, posso até estar errada, né? Mas eu sempre digo, a técnica a gente constrói com estudo, com curiosidade, né? Você constrói com esses dois. Curiosidade para mim é a primeira. Sempre falei isso com meus alunos, com meus estagiários, funcionários, porque quem é curioso tem a vontade de pesquisar. Se você é curioso, o estudo é consequência. Então tem que ter Uhum. curiosidade, tem que querer mais, né? Eu não posso fazer só aquilo que eu faço todo dia. Mas o mais importante é saber lidar com pessoas, porque é muito difícil. Muito difícil. E É. às vezes a gente quer ser passional, não pode, você tem que dar sempre um passo atrás para dar dois para frente. A gestão de uma empresa de contabilidade hoje, eu vou dizer que ela é muito complexa, porque a gente tem muita responsabilidade, né? Então a gente tem que saber lidar Uhum. com essas pessoas para que a gente não tenha um problema com o cliente. Essa estrutura organizacional que você veio montando, quanto tempo você demorou para chegar no que vocês acham que é perfeito ou do que é razoável? Hoje, quando a gente começou isso, foi em 2017. 2017 para cá, a gente vem trabalhando muito com essa questão organizacional, tanto a parte de cultura, né, da empresa, com todos bem alinhados. A gente foi
incentivando muita coisa colaborativa, né, aqui. Então, para criar a cultura da empresa. A gente, desde lá atrás, né, a gente tinha as baias fechadas, né, as baias no escritório, né, todo mundo isolado ali na sua mesa, no seu espaço, e desde tirar isso, deixar mais aberto, provocar as pessoas se conversarem, se falar, A tinha a respeitar o questão espaço do outro também, né? isso é, dos departamentos, né? Que essa questão contábil fiscal foi dali. Tinha muito conflito entre os departamentos, né? Contábil fiscal. E a gente incentivava a isso, a Eu comecei da conversar, mesma forma. vai ajudar ele, vai ajudar, vamos colaborar, quem está sobrecarregado pode ajudar. Então, tudo isso a gente vem aplicando, tanto É. na questão de estrutura quanto na cultura. Então, não é só montar a estrutura, mas precisa alimentar a cultura, né? E E olha que coisa esses engraçada. provoca. Funcionário de empresa é igual quando você entra no ônibus e você faz o intervalo que você quer sentar no mesmo lugar. Vou fazer, Pois é. por que que eu fiz essa analogia? Quando a gente vai numa excursão, vamos dar um exemplo dos seminários que a gente vai. A gente sentou no banco da frente. Quando a gente volta, a gente quer sentar no banco. Parece que a gente tem uma propriedade daquilo ali, que é um banco de Aham. ônibus. Aí você vê uma pessoa no seu lugar, você fala: Ó, eu tava aí, meu. Não, esse lugar não é seu. Olha o exemplo que eu tô dando. No escritório da gente é a mesma coisa. Você coloca a pessoa no lugar. Eu cheguei a ter 42 funcionários, né? Eu te falei rapidamente lá no Pará. Você coloca a pessoa no lugar. Aí eu chegava um dia e falava assim: ah, quer saber de uma coisa? Vou mudar todo mundo. Aí chegava no dia seguinte, eu nunca gostei que as pessoas levassem coisas pessoais, assim. Eu falava, ó, gente, aqui é um ambiente de trabalho. Quer trazer uma foto, uma coisa legal pra você ver, mas não fica deixando tudo seu aqui não, porque de um dia pra noite eu posso mudar você de lugar. Aí eu chegava mais Sim, cedo, com pessoas do TI e mexia algumas peças. A pessoa, poxa, meu lugar é aqui. Não. Aqui é a sua estação de trabalho, igual para todo mundo. Você pode sentar em qualquer uma delas, tem que estar apta para você trabalhar. Antigamente, Márcio, 2001, quando eu abri meu escritório, separei a sociedade do meu pai, era muito mais difícil porque eu não conseguia mudar uma estação pura e simplesmente. Eu tinha que tirar, para mudar a pessoa, eu tinha que tirar o computador dela e levar junto. Hoje a gente não precisa disso. A gente só pega a pessoa não e fala, hoje você precisa. senta aqui, porque a tecnologia hoje permite que a gente faça isso. Antigamente a Sim. tecnologia não permitia. Mas eu acho salutar, acho que você começou do jeito certo, eu também comecei tirando. Quando eu separei a sociedade, era tudo aberto e o fiscal ficava separado, fiscal e paralegal. Aí eu tirei paralegal de dentro da empresa, foi o primeiro departamento que eu tirei foi paralegal. Eu falei, quem quiser agora que contrate você com a sua pessoa jurídica separada, não quero me envolver com isso. E aí, inclusive, abri mercado para outras empresas que nem eram clientes meus. E aí, o fiscal eu juntei, falei pro pessoal da contabilidade, olha, você que faz contabilidade da empresa A, você vai fazer o fiscal dela, Uhum. né? Carla, eu não sei. Não, nós vamos passar por um período de treinamento, claro, né? Mas as pessoas precisam entender que o que você está fazendo hoje, o profissional que trabalha com você, ele tem muito mais técnica e conhecimento do que um profissional que está só numa área, só na contabilidade. Então você também amplia conhecimentos, né, para essas pessoas. Isso é muito Exato. bom, né? Claro que não é fácil, gente, como ele falou, não é uma coisa simples, porque você lida não só com aspectos estruturais, como culturais, né? Principalmente com as pessoas mais antigas. E eu até me coloco nessa. Era um embate que eu tinha com meu pai, por exemplo, da gente falar assim: ó, pai, eu acho que fica melhor assim. Não, porque a pessoa tem que ter o local dela, o centro dela, e aí o pessoal fica conversando, vai atrapalhar. Hoje, o escritório dele, que ele tem escritório ainda, é todo mundo na mesma sala. Olha que coisa de Uhum. todo mundo, É, inclusive os sócios. A gente tinha uma sim, salinha separada, mas eu tinha uma mesa no meio do salão, que eu ficava lá o dia inteiro. Eu só ia para minha sala para fazer alguma coisa tipo, que era alguma coisa mais de confidencial, reunião com o cliente. Fora isso, eu trabalhava o dia inteiro no meio de todo mundo. E hoje ele é igual, né? Os sócios dele trabalham lá no meio da galera, ele tem a salinha dele que já está quase aposentando lá, mas você vê que a pessoa muda, né? Porque ela começa a enxergar também. E uma coisa interessante desse método que você está usando é que a convivência ela se torna muito melhor. Até muito. para que as pessoas se ajudem, né? Como você comentou. E o que que você acha da questão dos recursos humanos dentro das rotinas de contabilidade nas empresas?
que as empresas precisam mudar, Márcio? Se você fosse falar dicas, fala, o que a gente precisa mudar nas nossas empresas no RH? Eu tô aprendendo muito esses últimos dias de RH, viu? Fiz uma live lá É, do Papo Tech Confraria com o advogado trabalhista, que eu já vou mudar hoje o meu. Como é que é, Karina? Que eu vou mudar o manual de conduta do escritório. Quando ele falou um negócio, eu, putz, meu, eu preciso mudar essa merda que vai me dar problema. Já tô aprendendo é, muito nos últimos dias. pois é. RH é um assunto que eu adoro. Estou envolvido diretamente, eu gosto, entrevisto todo mundo que está aqui, trabalha com a gente, passou com entrevista comigo. Hoje a gente tem uma equipe de 108 pessoas, todos 100% passaram comigo. Dentro do RH, a gente tem duas questões, né? A questão da inovação, das coisas que a gente acredita e quer que se aplique, e tem as questões trabalhistas e a questão de riscos, né? Então, um pouco a gente toma um pouquinho de risco em alguns casos, mas é porque a gente acredita no modelo. Então, por exemplo, a gente tem uma jornada flexível aqui, né, de horários, até porque a gente tem profissional que não mora no Brasil, a gente tem só, então, por exemplo, a gente tem a unidade lá de Portugal, que é o sócio Aloísio que toca, a gente tem o Gustavo que está na Espanha, né, em Valência, e fora outros que estão em outros estados, espalhados ali, porque a gente tem esse modelo remoto de trabalhar. Então, um pouco dessa flexibilidade a gente tem, mas a gente acerta bastante na contratação. Então, a gente nunca teve problema de processo trabalhista, porque a gente contrata quem realmente acredita no modelo e sabe que isso é uma vantagem e um benefício Para ele, pessoal. sim. Então, desde a contratação, da seleção, a gente tem feito esse trabalho para poder estar todo mundo com o mesmo pensamento aqui internamente. Uma das coisas que eu acho que é tendência e que inclusive a gente já começou a fazer aqui, é o modelo de que chamam de por habilidade, né? Não é um modelo de cargos e salários Sim, padrão com o nome do seu cargo. A gente nem gosta muito de cargo aqui. É um modelo mais horizontal, então a gente tem as equipes bem distribuídas, time pequeno, tem muita, então não é a pirâmide e tal. Mas um modelo de competência e habilidade. O que a gente acredita aqui? Que todo mundo pode fazer tudo. O profissional contábil, cada vez mais generalista, pode ter uma especialidade e tal, pode ser, que a gente brinca aqui, né? Pode ser faixa preta em um assunto, mas pode ser faixa branca em outro. E não tem problema nenhum. A gente quer que as pessoas sejam curiosas, gostem de aprender e vão atrás dos assuntos. Então, o que é esse modelo que a gente está desenhando? Para que cada profissional seja quase que único. Então, ó, eu sei de fiscal, eu sei um pouquinho de paralegal, mas eu sei também de tecnologia e eu quero aprender departamento pessoal, por exemplo. perfeito. Então, com cada avaliação de cada habilidade, a pessoa vai ter um cargo, Perfeito. Você ela vai identifica os ser quase soft que única. skills dele, e aí com os soft skills dele que você vai identificando, você vai realinhando a equipe. Exato. Mas de forma que a gente também consiga ganhar na produtividade. Perfeito. Então, é, Você vai ter um profissional o de- multidisciplinar. multidisciplinar, é isso que a gente quer. Porque isso vai ajudar depois a gente poder a, a distribuir os atendimentos. Quanto mais Perfeito. gente multidisciplinar, mais pessoas, mais profissionais a gente vai ter
para atender e falar direto com o cliente, entender de negócio, entender E de uma série de com coisas. 100 pessoas, as pessoas estão se adaptando a essa ideia, gostaram dessa ideia? Tá fluindo dentro da equipe, assim, essa ideia? Gostam bastante. Mas, de novo, né? Tem gente que não se adapta, tem Sim, gente que quer manter só aquele escopo de trabalho, que eu acho que vai ficar um pouco defasado daqui para sim. frente, até por conta da tecnologia, uma série de coisas, né, que vão se adaptando. Então, a mudança vai ser necessária. E a gente ganha na produção. Então, porque finalzinho de mês, comecinho de mês, o DP é sobrecarregado, tem Loucura um total. pico de trabalho. Fiscal no comecinho do mês, contábil mais do meio para frente. Então, pô, se todo mundo ajudar todo mundo, a teoria, todo mundo fica com um nível tranquilo de trabalho, ninguém Você- fica sobrecarregado. Perfeito. Essa é a ideia da colaboração e desses skills aí Mas que isso é vai se legal, pô, isso é desenvolvendo. legal. Agora eu vou fazer uma perguntinha difícil agora, eu vou fazer uma perguntinha capciosa. Você acha que Bora. isso tudo também, a gente está vivendo um momento muito complexo, psíquico das pessoas, né? A gente tá, esses treinamentos que a gente tem ido, que a gente se encontra aí anualmente, vamos dizer, e outros até dentro do ano mais de uma vez, a gente tem percebido, não é só dentro das nossas empresas, de uma forma geral, o mundo, as pessoas estão psiquicamente Uhum. perturbadas, né? Não estão na normalidade muitas vezes. Como que você está trabalhando isso na empresa, né? O que que você vê isso como você vê isso como um fato ruim dentro das empresas de contabilidade hoje? Eu tenho ouvido muito mais atualmente dentro das empresas contábeis as questões de burnout, de depressão, né? De estresse por ansiedade, né? Você acha, como que vocês conseguem trabalhar isso aí dentro? Como é que está isso dentro como é que vocês estão se adaptando a essa nova realidade? A gente cuida bastante das pessoas, conversa muito, né? A gente tem bastante contato fora de trabalho. Então, quando tem as reuniões aqui internamente, que as equipes visitam, né? Se reúnem uma vez por semana aqui, realmente é para isso, né? Não é nem tanto para produzir, para trabalhar. A intenção principal aqui é se encontrarem, conversarem, café, almoçar junto, happy hour quando dá. Tem uma vez por mês que a gente se reúne sempre aqui, né, todo mundo, 100% na empresa, para as reuniões de apresentação de resultado. Então, a própria equipe apresenta para todo mundo. A gente tem uma rede de apoio, né, que podem buscar, né, todos Mas os eu gostei muito do que você funcionários. falou, Cat, que você falou, a gente cuida, né? Eu acho que essa palavrinha, assim, ela é muito importante. E é o diferencial. A gente cuida das pessoas, né? E ações pequenas, ações simples, cuidam muito mais que ações, às vezes, muito volumosas. Eu, Às vezes eu vejo pessoas gastando horrores com imersões fantásticas. De repente, dar o ombro, se reunir, falar, conversar. uhum. Às vezes a pessoa precisa daquele apoio, ela fala assim, poxa, ainda bem que hoje é dia de todo mundo estar na empresa pra gente poder conversar, sabe? Sair um pouco da nossa bolha de casa, sabe, aquela coisa assim. É, e a gente tem essa comunicação muito transparente aqui. A gente é muito transparente, tem a flexibilidade. Então, tem pessoal, eu vou buscar meu filho agora aqui e daqui meia hora eu volto. Zero problema. Todo mundo sabe disso aqui. Ninguém precisa esconder nada para fazer as coisas. Não está fazendo nada de errado. Hoje eu tenho uma rotina aqui que eu vou levar, sei lá, minha mãe para Não, o gente, aeroporto. olha, Vai. as pessoas acham que eu sou doida quando eu falo o que você está falando, quando eu dou palestra, mas é isso. A gente precisa ser. Karina está aqui do meu lado, trabalha comigo. O Márcio acabou de falar no nosso podcast exatamente o que eu falo. Às vezes a gente precisa levar o filho no médico, fazer o quê? E tudo bem.
porque a gente está muito mais preocupado. Isso querendo ou não, a gente se preocupa com o bem-estar da pessoa. E às vezes a pessoa está tão preocupada em dar satisfação, que na realidade a preocupação eu estou gerando resultado para a empresa, está tudo bem, eu estou compartilhando com os meus colegas, estou ajudando todo mundo, está tudo bem. Desde que isso não seja abusivo, porque tipo, eu vou tirar a minha responsabilidade daquele grupo, cara, tá tudo certo, tá tudo legal. Então, acho muito válido isso que você passou. E Uhum. como é que vocês estão lidando com essa questão de internacionalização, fusão, aquisição de escritórios de contabilidade? A gente conversou um pouquinho sobre isso lá em Singapura, né? O Alan estava falando também, né, das questões lá dentro, que é outro profissional contábil, gente, que está falando, esqueci que a gente está no podcast. Um amigo nosso, Alan, também tratando disso. Como é que você está lidando com isso, né? Eu acho que é o futuro mesmo, assim, né? E como é que vocês estão tratando isso agora? Isso aqui já era um sonho, um projeto antigo já, que a gente vem trabalhando, conversando com bastante empresas. A gente já fez duas fusões, né? Agora a gente tem conversado com outras empresas também para poder se ajudar. Eu acho que o Foi fácil, principal Márcio, aqui porque são é unir culturas forças. diferentes. São culturas diferentes, são proprietários diferentes. Foi fácil. Não foi fácil, tem muito alinhamento, tem muita. Eu acho que a cada sócio novo, a cada equipe nova que a gente vem agregando, é um pouco da nossa cultura e é um pouco da cultura Que você nova, que recebe. traz de fora. A gente vai se adaptando, vai mesclando muita coisa, tanto de cultura quanto de boas práticas. Tem coisa que então, acho que o legal de fusão é isso. Tem muita surpresa boa que a gente não mapeia, não identifica no primeiro momento, mas quando chega na hora, fala, nossa, isso aqui você faz desse jeito, putz, melhorou para todo mundo, né? Você São faz uma pequenas. análise do que você vai fazer fusão, que é juntar efetivamente sociedade, né, escritório e tudo, e do que você vai simplesmente ir lá e comprar. Vocês conseguem hoje mapear o que que é interessante fazer fusão, o que que é interessante fazer aquisição? Que é Hoje diferente. São é coisas muito diferentes. diferente, né? Eu gosto das fusões, né? Porque a gente traz junto o fundador, a pessoa que está lá no dia a dia, muitas vezes que a maioria das empresas não está fazendo todo esse investimento que a gente tem feito de Perfeito. tecnologia, de Você já agrega cultura, de mesmo, você agrega, adaptação, né? né? Então, eu acho que fica fácil de plugar, né? A gente está criando um modelo que fique fácil de plugar, tanto na nossa estrutura organizacional, né? Então, essa questão da RH grande, uma planilha, uma tabelona de cargos e salários, é para não ter esses conflitos de equiparação salarial, porque não é, a pessoa é diferente, ela é diferente mesmo. Sim. Talvez por acaso vai ter o mesmo salário, mas é diferente, não é a mesma atividade, não é robô e não é a mesma pessoa. Então, isso vai ajudar a plugar melhor as equipes que vão chegar de fusão, né? O modelo, aí a tecnologia também vai ajudar, porque acho que são três pilares, né, que a gente precisa cuidar nos processos de fusão, pessoas, né, tecnologia, né, e processos. Sim. Então, acho que são pontos principais. Aí os sócios, a gestão, assim, a gente se entende, né? Tem muita coisa que precisa ser alinhado, discutido, o que é prioridade para um, para outro, Aí o mas aí pau quebra, fechou, fecha a cortina, o fight começa agora. exato, é Tem que isso. ter um fight, se não Mas tiver fight não tem graça. não tem graça. Mas se o alinhamento, né, tá na mesma direção, eu vejo que é fácil, né? Assim, Sim, o objetivo é o mesmo, e, a né? cada, e a cada vez a gente está aprendendo. O negócio é aprendizado, né, cara? É aprender cada dia, O né? que que você, E se a gente fosse enumerar assim, três.
três situações que te foram mais difíceis para você, na sua visão de gestor, numa fusão, aquisição. O que que foi três itens que você considera mais difíceis assim que você passou? Acho que alinhamento da governança, né, de como que vai ser tocado o negócio, né, dali para frente. Eu acho que foi um aprendizado, né, de governança, né, como que nós vamos gerir os negócios para frente. Muito importante. Segundo ponto é a comunicação, né, interna quanto externa, né, conversar com a equipe, eu acho que principalmente, né, todo mundo fica ansioso com as mudanças, do que pode acontecer. Eu acho que cuidado da equipe é o principal, né? E os processos, né? A gente poder fazer a integração de processos, né? Operacional mesmo, 100% do que não é só um monte de CNPJ que a gente só junta relatório. Realmente é integrar a operação. Acho que isso é o. E aí, para integrar a operação bem, a gente precisa ter as equipes bem alinhadas, né? Com vontade de fazer. Acho que os três pontos são esses. Perfeito. Resumindo, no final são pessoas, né? Sim, no final são pessoas. Porque, na realidade, os processos, querendo ou não, provém do engajamento das pessoas. Se você faz processo. Se você, numa fusão, traz processos. Vamos supor que o seu processo é mais complexo de quem você está trazendo. Abrir mão disso aqui para estar nesse novo momento também é mais complexo. E esse aqui, abrir mão para vir por mais simples, também é mais complexo. Então, análise de processo envolve análise de pessoas, de procedimentos que essas pessoas executam. O processo por si só não manda nada, né? A gente tem que Uhum. identificar e de repente, o processo e a governança são muito relevantes porque envolve pensamentos, estratégias, né? Envolve otimização, envolve produtividade. Então, de repente, isso tudo é muito mais complexo mesmo para trabalhar. E, Márcio, fala, dá umas dicas aí, vamos finalizar, dá umas dicas para essas empresas de contabilidade que estão vivendo esse momento, estão meio perdidas hoje. A gente tem o nosso país mais de 520 mil empresas de contabilidade, em a sua maioria, escritórios que não faturam 100 mil por ano. Dá uma luz para essas empresas, né? E, ó, quero fazer um comentário sobre isso. Quando eu falo que, em sua maioria, não fatura 100 mil por ano, é verdadeira, informação que o CFC trouxe aí da Receita Federal, mas não significa que tem pouco cliente, não, são problemas. A gente tem, em média, só no Espírito Santo, que é pequenininho, não tem nem a conta de São Paulo, a gente gera mais de 40 mil empresas mês novas. Se a gente fizer entre mais e menos, entre abertura e encerramento, a gente tem 28, 30 mil empresas novas no Espírito Santo. E a gente tem 10 mil empresas, 10 mil contadores, 2 mil empresas de contabilidade. Tá indo para alguém esse negócio. Não sei quem. Então, cliente não falta, concorda? Pode Sim. faltar outra coisa, cliente não falta. Então, que dica você dá? Porque os maiores é fácil. Tem estrutura, tem recurso e conseguem se virar, porque o recurso, querendo ou não, ele ajeita o meio do caminho. Mas e para os menores? Que dicas você dá, pela sua experiência? Olha, eu acho que os CRCs, né, de todos os estados têm feito um belo trabalho junto com o CFC. Eu gosto muito dessa troca, né, de informações. Eu acho que assim, uma coisa simples de ser feita é poder participar dos encontros, dos treinamentos, dos cursos, dentro dos conselhos e sindicatos, né? Onde a gente vai ter o profissional que tem o mesmo problema que a gente no dia a dia. A nossa rede de apoio, né? Pô, um exemplo bom é o nosso, né, cara? Apesar de ser assim, é parecido, porque a situação é a mesma. A gente vai nos treinamentos, nos seminários, a gente conhece uns aos outros e Troca tem as figurinha? trocas.
Pô, como é que faz? Você está fazendo isso? Tem algum problema? O que que aconteceu? Isso vai ajudando a destravar, acho que umas questões do dia a dia. Na medida do possível, procurar essas ferramentas de automação. Tem bastante no mercado, eu acho que tem que analisar, mas a tecnologia ajuda muito a gente. Olhar, olhar para a oportunidade, né? Que a gente vai ter uma época de desafios, né, para a gente, mas que pode ser uma oportunidade com reforma, com inteligência artificial, com uma, com internacionalização, com uma série de coisas que vêm por aqui, né, para a nossa realidade, e vai ter uma oportunidade gigantesca para a gente. Né? Gente, eu digo todos os contadores. Perfeito. Todas as empresas precisam da gente, A gente não é o né? mal necessário. Não, de forma alguma. Eu acho que cada dia mais o contador faz parte do negócio. Eu vejo muito em toda negociação, o contador está na mesa, tanto de questão de compra e venda, de fornecedor, cliente, tabela de preço. Nossa, demais que a gente, né, todos os dias eu vejo isso. O contador é procurado, acho que para as empresas menores, ainda mais, porque o contador é o consultor ali direto, né, do empresário, do pequeno empresário. E os grandes já sabem, né? Os grandes já sabem que é importante, que precisam, mas o pequeno eu acho que realmente é o que necessita de apoio ali até para poder crescer, né? Então, eu acho que para os O nossos pequeno. colegas que estão sentindo aí esses desafios, não se desesperar, né? A gente pode ajudar uns aos outros ali, da mesma forma que a gente faz, né, Carla? Perfeito. Eu E converso muito com todo mundo. é verdade. E assim, uma coisa, gente, que o Márcio tem experiência, a empresa dele, os sócios, a internacionalização não é algo impossível e nem inalcançável. A gente presenciou isso em vários eventos que a gente foi. O que você precisa é identificar se é o seu momento, se é o que você quer, se você quer ter essa oportunidade. Eu vejo isso muito possível também. Eu acho que é uma questão de meta, de foco. A gente não tem que ser igual a alguém, a gente tem que ser aquilo que a gente quer ser e aonde a gente quer chegar. A gente tem que parar um pouco com isso em contabilidade, né? Ah, não. O que você quer ser, aonde você quer chegar, que tipo de serviço você quer prestar. Mas o tema do Márcio foi muito bom. Seja lá o que você quer ser, onde você quer chegar, precisa se adaptar ao mercado, né? Então, por isso que o seu tema foi muito pertinente, foi muito bom contar essa experiência de vocês, de como vocês passaram por esse momento, que não foi fácil, como quem olha de fora, já chegou, né? Não foi fácil, ele comentou Não. aqui os desafios, os investimentos. Então, eu queria te parabenizar você, toda a equipe, todos os sócios, né? Agradecer a mais você mais uma vez e espero te ver aqui no final do ano, tá? Combinado, cara. Obrigado. Bate-papo contigo é sempre bacana e aprendo muito, né? A Nada, gente quem tem sou essa eu? troca aí boa. Obrigado pelo convite e parabéns aí pelo programa, pelo podcast. Obrigada a Sensacional. você, Márcio. Gente, ó, não deixa de curtir nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso TikTok, nosso Spotify e YouTube. E já já vocês vão ver esse podcast com o Márcio aqui contando a experiência dele, da empresa dele, né? De como ele chegou até onde chegou, todos os desafios, como vocês ouviram aqui, vocês vão conhecer um pouco mais. Obrigada, Márcio. Até a próxima.